Olá, o programa Pontuando hoje vai falar sobre vacinas. Nós encontramos um site, um blog, aliás, que na realidade é um portal, onde tem esse blog chamado Outras Palavras, que trouxe uma reportagem muito interessante que eu vou ler com vocês, tecendo comentários. Então, deixa eu achar aqui a reportagem e eu vou aqui fazer uma projeção na tela aqui e você vai ver o que eu estou passando para você. Olha lá, vacinas, roteiro sobre a infâmia das patentes. É muito interessante essa leitura. É bacana que as pessoas tenham lido sobre isso, ou saibam sobre isso aí. Então, eu vou ler aqui essa reportagem. Ela tem o subtítulo de Big Pharma ganhará rios de dinheiro com a Covid. Para fazê-lo, ela retardará a produção de vacinas, multiplicando as mortes. Um argumento, dois pontos, mecanismo é necessário para estimular a pesquisa. O argumento é esse. Isso não é necessariamente verdade, obviamente. Os fatos, dois pontos. Estados bancam quase todo o esforço científico. Então, olha bem, o Estado banca algo que será represado e vendido ao mundo aos poucos para poder as patentes subirem de preço e eles terem valores. A questão toda é uma questão ética, porque nós estamos em pandemia, tá certo? Então, deveria haver um conluio entre os governos de forma que se bancasse essas empresas, que elas ganhassem lá o dinheiro delas, mas que não fosse uma coisa, primeiro, exorbitante, segundo, que havendo insumos de todo mundo, o compromisso seria com o mundo todo. Nós não podemos isolar nenhum país, por menor que seja a população, como reduto de variantes de vírus. Por quê? Porque senão eles vão vencendo vacinas. E pode chegar um momento, esse vírus ele pode ter variantes que até o impeçam de continuar agindo, que pode ser alguma coisa deletéria para ele mesmo. Mas a tendência não seria essa, as variantes seriam tantas em populações ao longo do mundo, ao largo do mundo, que de tal forma que essas variantes chegassem ao ponto que elas iam sempre tentar vencer, não que elas iam tentar, porque o vírus ele não tem uma inteligência, uma racionalidade que o determine. A seleção é uma seleção natural e existe uma pressão evolutiva, a pressão de mutar, de fazer mutações. Muitas mutações vão ser fracas, elas vão ficar em pessoas que depois de curadas não vão proliferar, mas aquelas que transmitirem as mais aptas, elas vão infectar novas pessoas e delas vão vir outras variantes que vão infectar novas. E na presença de vacinação ao longo de um tempo muito grande e com várias populações que ainda não foram vacinadas, a presença da pressão evolutiva e da mutação, das variantes, que são as mutações, essa pressão evolutiva ela pode chegar a um tipo alguns tipos de variantes que possam queimar, por exemplo, um ano de vacina. Aí, ano que vem, você já vai ter que fazer outra. Quer dizer, se houver um caráter endêmico da Covid na nossa população, tudo indica que nós teríamos que vacinar todos os anos. Isso é muito complicado, as vacinas podem se sofisticar, vão aparecer outros remédios, tudo isso é difícil de concluir. Então, as questões científicas, elas têm que ser, como nós estamos numa pandemia, ela é mundial, ela pode durar muito tempo e pode matar muita gente, o ideal seria que a tomada de posição agora fosse uma tomada de posição mais ligada ao humanismo da causa e não ligada a questões financeiras, até porque são os estados que bancam isso aí, os estados nacionais, onde tem as fábricas. As grandes, às vezes, compram empresas menores que estão fabricando, e por conta disso, por estarem fabricando e serem comprados por outros, e os insumos sendo do governo, é o Estado que está bancando uma empresa para ela depois ter lucro. E quem que banca, quando eu falo Estado bancando, quem que está bancando? Somos nós que estamos bancando. É justo que nós banquemos uma empresa que faça algo que nos beneficie. Agora, que a gente banque uma empresa que faça algo que nos beneficie, mas que fique fazendo relação de forças econômicas para
algumas pessoas não conseguirem porque são pobres e outras vão conseguir porque são ricas, aí já é uma questão ética. Então, essa reportagem ela passa por isso aí. Eu vou dar uma lida aqui, já mostrei para vocês ela foi traduzida, né? Leonardo Folletti e Victor Wolfenbüttel, acho que é assim que lê, adaptado de um site britânico chamado Corporate Watch, publicado originalmente no Baixa Cultura. Então, olha bem, foi traduzido, foi traduzido e publicado no Baixa Cultura, do Baixa Cultura publicado aqui no Outras Palavras, eu também vou publicar no meu portal, e porque é uma coisa pública, e esse Corporate Watch aí é um blog de artigos ligados à área de saúde, ele é sem fins lucrativos, então ele é público. Bom, as empresas farmacêuticas com seus executivos e acionistas estão ganhando bilhões com as vacinas contra a Covid, em um dos exemplos mais nefastos de como lucrar a partir da doença. Isso se deve, em grande parte, a um sistema perverso em sua origem que concentra a capacidade de produção na mão de poucos, sejam empresas ou estados, né? O que intensifica e produz novas desigualdades na distribuição e consumo desses produtos. Nesse sistema, a indústria farmacêutica age em parceria com os estados. Primeiro, recebe subsídios governamentais para desenvolver medicamentos, em seguida, na combinação de preços geralmente muito acima dos custos, o que gera lucros exorbitantes para além dos que são considerados necessários dentro desse sistema para investimento de risco como vacinas. Enquanto isso, os países mais pobres são deixados para trás. Novamente, 90% da produção das vacinas está sendo distribuída em países considerados desenvolvidos. 90% das vacinas atuais estão sendo distribuídas em países considerados desenvolvidos. Olha, quantos países considerados desenvolvidos você conhece? Em 200 e poucos países no mundo, são mais ou menos uns 10, 15, 20 no máximo. Desenvolvidos, nem estou falando de desenvolvimento. Enquanto que o restante pode demorar anos para ter vacinas suficientes para dar conta de suas populações. Olha bem, se nós começarmos a considerar que vai existir um caráter endêmico da Covid e todo ano nós teremos que vacinar, se essas vacinas nunca chegarem à periferia, esse caráter endêmico vai virar um caráter epidêmico, dada a transmissibilidade do vírus. Esse coronavírus, ele tem a taxa de reprodução do H1N1 ou da gripe comum, ou do H1N1, da gripe comum um pouquinho menos, mas é 1,23. O da Covid, ele é 2,6, mas ele tem chegado no Brasil, por exemplo, e na Índia, ele tem chegado a 3,2, o que significa que é mais do que o dobro. Isso numa progressão geométrica. Quer dizer, se em cada 100 você infectava 126, nós estamos partindo para, em cada 100, infectar 230 na Índia, 260, no Brasil 270 ou um pouquinho menos. Quer dizer, essa progressão ela vai aumentando geometricamente de pessoas infectadas. E as pessoas que são infectadas não necessariamente têm a mesma performance, né? Várias morrem. Nós temos uma crise sanitária, porque, primeiro, que existe transmissão, segundo, porque os hospitais estão ficando com suas UTIs cheias, você não tem pessoal adequado, começa a contaminar e vence as vacinas, ou vence os anticorpos, as novas variantes, começa a contaminar o próprio pessoal da saúde, e você começa a ficar sem profissionais de saúde, porque ou são afastados ou até morrem, mesmo vacinados, porque depois de um certo tempo vence, né? Parece que a capacidade que a vacina tem de cobertura é no máximo 5 meses, 6 meses, depois a pessoa se torna novamente susceptível por causa das variantes. Essa endemia da gripe seria a mesma endemia da Covid. Como era muito mais transmissível, isso seria sempre uma pandemia no mundo. Então, 90% da produção das vacinas sendo direcionada aos países desenvolvidos, sobra muita gente para o vírus ser endêmico, e se as pessoas vão ficar o resto da vida parada nos seus lugares. Elas vão se comunicar entre si nos seus próprios países. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que discriminar
quem são os países que vão ter o passaporte que as pessoas possam se locomover, e mesmo dentro dos próprios países, quer dizer, a mortalidade é muito grande. Então, parece que é necessário, né? Eu não quero ser alarmista, e nem a reportagem aqui é alarmista, mas parece que é necessário que haja uma tomada de consciência em nível mundial. Eu fico me perguntando para que existe a ONU, né? Eu acho que a ONU pode tomar contato com isso e deliberar alguma coisa. Pior, com a defesa ferrenha por parte dos governos desses países dos direitos de propriedade intelectual das empresas, porque os países defendem as empresas nacionais deles, evita-se ou se dificulta que os países mais pobres possam produzir vacinas de um modo mais rápido e barato. Quer dizer, o problema da patente é que ele impede que você passe a produzir sem que você pague. E não existe transferência de tecnologia, né? Você vai produzir lá dentro com os insumos, é assim no caso dos remédios, e você vai pagar um royalty. Isso encarece demais a coisa, né? Quer dizer, teria que haver um mecanismo em que essa tecnologia fosse passada, as pessoas passassem a produzir vacinas dentro do país. O Brasil, por exemplo, é um país que tem capacidade de produção, né? Mas como não houve muito investimento nessa área ao longo dos últimos anos, nós só temos 2 laboratórios que têm essa capacidade, que é o Butantan e a Fiocruz. Nós poderíamos ter 9, 10, 20, se fosse o caso, produzindo vacinas, inclusive criando o INFA aqui dentro, né? Que é um insumo que está vindo da China para a maior parte do mundo, né? E esse IFA, ele poderia, por pesquisa nossa, já estar sendo criado aqui dentro. Desenvolver, a partir do genoma do vírus, isolar, saber como é que vai fazer o insumo inativar a inativação do vírus, ou outra tecnologia aí de RNA mensageiro ou adenovírus, de forma que nós, com o nosso INFA, pudéssemos produzir a vacinação aqui dentro e, de repente, até vender, né? O que seria um fator de ganho. Né, o país que conseguisse produzir menos, nós poderíamos vender. O fato é que nós estabilizaríamos o mundo em termos da endemia que vai acontecer. O ideal seria que ele deixasse ser endêmico, que ele sumisse, como foi o vírus do sarampo durante muito tempo. Depois voltou por causa de problemas com vacinação, as pessoas começaram a cismar com o negócio de vacinação. Olha como é que a vacinação é importante. Se você não vacina e fica endêmico, e ele tem um potencial pandêmico mundialmente falando, nós vamos viver sobre pandemia. E se aparecerem outros vírus? De repente, a raça humana vai ficar muito prejudicada. Então, traduzindo melhor, dizendo, adaptando, 2 textos do site britânico Corporate Watch, este e um outro, que desde 1996 cobre as pesquisas de corporações para dar mais detalhes dos abusivos lucros que a indústria farmacêutica obtém a partir da exploração das patentes de medicamentos produzidos, em sua maior parte, a partir do dinheiro público. A tradução é de Victor Wolfenbüttel, que é a adaptação de Leonardo Folletto. Colaboraram Tatiana Dias e André Alexandre Ato. Olha bem, os autores são outros lá do editorial da revista. Essas 2 pessoas fizeram a tradução, ao que tudo indica são brasileiros, né? Victor Wolfenbüttel e Leonardo Folletto. Bom, mas isso não me interessa tanto. Vocês estão vendo o site aqui, né? E eu sei que é difícil para vocês lerem aqui na tela, então eu vou passar a imagem para mim mesmo e vou falando com vocês, e não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito cansativo, tá? Eu vou lendo algumas partes, mas você já sabe que o site é esse aqui, olha lá, está escrito lá, ó, outras palavras aqui, né? E agora nós estamos nas 5 maneiras pelas quais as grandes empresas farmacêuticas ganham tanto dinheiro. Tá ok, bacana. Vou aqui passar aqui para... Vou tirar o stop share aqui. E eu vou continuar lendo aqui no site. Bom, então, um dos maiores problemas com o sistema que direciona a pesquisa médica, mais para a obtenção de lucros que para as necessidades de saúde da população, é que o investimento em P&D, né? P&D, é pesquisa e desenvolvimento, é canalizado para os produtos que podem gerar mais dinheiro, né? Por exemplo, o câncer é uma coisa que normalmente gera bastante dinheiro. Algumas outras comorbidades, pressão alta, diabetes, alguma coisa, não gera tanto, porque são coisas menores, tem medicamentos na praça que são mais baratos. Então, eles não investem, por exemplo, para uma medicação mais avançada.
Só doenças muito raras que vale a pena investimento, é onde os governos fazem aportes, né? Os melhores negócios são os medicamentos para pacientes que precisam de medicações caras, como, por exemplo, o câncer, e os que vão ser usados por muito tempo, por exemplo. Tem gente que vai tomar o medicamento de câncer o resto da vida. Quer dizer, é garantido. Os melhores pacientes são os dos Estados Unidos, onde os preços dos remédios são muito altos sem subsídio do governo, porque aqui ainda tem farmácia popular. Tinha, né? Agora piorou bem. E certas condições crônicas do sistema de saúde local exigem prescrições repetidas, ou onde as drogas são altamente viciantes, como é o caso dos opioides, como o Oxycontin, que é um tipo de medicamento indicado para o tratamento de dores moderadas e severas por períodos de tempo prolongado. Por outro lado, vacinas de dose única contra epidemias, peraí que eu fiz uma besteira aqui, epidemias, afetam principalmente os países mais pobres. Por que será que afetam principalmente os países mais pobres? Porque eles já têm uma estrutura, né? Eles já têm uma estrutura de população já com algumas dificuldades. Assim, a pesquisa sobre vacinas foi relativamente negligenciada até o ano passado, quando a Covid-19 se tornou um problema global e o financiamento de Estado entrou em ação, claro, porque, independente de qualquer coisa, as pessoas ficaram inseguras, então os governos entraram em ação. O nosso não foi tão proficiente, não. Mas mesmo aqueles que praticavam aí o chamado negacionismo, aí, né? Lá pelas tantas, os seus institutos, os seus populares, as instituições, os próprios congressos, os deputados e senadores lá, então, começaram a pressionar o governo. O Reino Unido, por exemplo, o Boris Johnson teve a Covid, inclusive ficou entre a vida e a morte, saiu, agradeceu 1 milhão de vezes lá os caras que ajudaram ele na UTI, e mudou de postura, embora ele seja pressionado, ele é comandante de uma ala que tem uma ideologia, isso tudo pressiona mesmo ele tendo sido vítima. Então, quer dizer, ninguém governa sozinho, né? E os poderosos estão sempre muito próximos do poder. As empresas farmacêuticas detêm patentes, e seu segundo, patentear tudo. Licenças que garantem seus direitos de propriedade intelectual de novos medicamentos e significa que ninguém mais pode produzir o mesmo medicamento sem sua permissão durante a vigência da patente, que é de no mínimo 20 anos, dependendo da patente. Olha bem, isso aí não é uma coisa assim necessariamente ruim, não, porque o cara faz um investimento muito grande, então ele quer recuperar o investimento dele. Só que nesse lance da Covid aí, quem investiu foram os estados, não foi o cara que pegou o dinheirinho dele e investiu ali na patente, no produto, pensando assim, eu vou ganhar uma patente de 20 anos depois que eu jogar isso no mercado e vou conseguir, não. Aí foi o Estado que chegou ali. E na maior parte das vezes, o que o artigo aqui vai dizer, é assim que funciona. A ideia do livre mercado é que se uma empresa obtém altos lucros, novos participantes poderão estar fazendo a mesma coisa, produto, medicamento, etc. Mas mais barato, puxando então para baixo os preços e os lucros de todo esse mercado. Por exemplo, você começa a fabricar uma coisa aqui, o chinês vai lá, olha o que você está fazendo e vai fabricar mais barato. O chinês é mestre de fazer isso. Chinês, coreano, japonês, vietnamita, né? Alguns países da África ali estão se tornando especialistas em estudar às vezes de longe a sua tecnologia e fazer melhor que vocês. Fizeram isso com carros, fizeram isso com eletroeletrônicos, de repente estão fazendo isso com o mercado farmacêutico, tudo recebe insumos deles, as empresas que fabricam lá dentro, porque eles têm mais habilidade e a mão de obra não era tão cara, agora a mão de obra deles está ficando cara, algumas empresas transnacionais estão saindo de lá, porque o salário menor lá subiu muito, mas ainda assim eles conseguem baratear muito seus produtos finais. Então, se você coloca uma indústria lá dentro, eles aprendem a trabalhar com aquilo, daqui a pouquinho eles estão concorrendo. Então, a questão é essa, as patentes significam que as empresas farmacêuticas têm monopólios legalizados em nível mundial sobre medicamentos específicos, como nenhuma outra empresa pode baixar os preços, né? Então, as empresas não podem baixar o preço porque ficam monopólio. Elas podem estabelecer esses preços. O problema é que elas obtêm grandes lucros, né?
No mundo, no meio de uma pandemia, ou com câncer, com outras coisas, ou até com outras descobertas que de repente pode salvar muitas pessoas, esse comércio é um comércio mal regulado, é um comércio de poderosos, em que o ser humano comum está à deriva. Você vê que algumas medicações para câncer, algum tipo de tratamento de câncer e outras comorbidades aí, são feitas exclusivamente pelo Estado aqui no Brasil. Na América do Norte é feito por ninguém, ou o cara banca aquilo ou não banca. Então muita gente não aguenta. O sistema não é justo. Por quê? Porque nós vivemos no planeta do lucro, né? E é heresia você ir contra o lucro de alguém. Essa questão de solidariedade. Então, quer dizer, eu não estou defendendo que as empresas não ganhem. Minha opinião. Não estou com nenhuma ideologia aqui dizendo que deverá ser assim. O que eu estou dizendo é que existem momentos e momentos para você colocar a ideologia do ganho do lucro na frente, né? Também não estou defendendo o mundo socializado, socialista, porque eu acho que isso aí é foro íntimo, cada um vai pensar. E também, se for para acontecer, vai acontecer num futuro próximo, as pessoas têm que evoluir para isso. Antes disso, as pessoas têm que entender, e nós, pessoas do mundo, temos que entender, que o lucro não pode estar acima da vida. Por exemplo, nós temos quase 1 bilhão de pessoas na atualidade, inclusive também por causa da pandemia, mas muito por causa dos programas econômicos na maioria dos países, nós temos quase 1 bilhão de pessoas passando fome e nós somos capazes de produzir 2 vezes a capacidade de alimentos, a capacidade de alimentar necessária para o planeta todo. Então, ninguém era para passar fome. Resumo, do que se produz, 40% é jogado fora para que os preços se mantenham estáveis com gente passando fome. Esse tipo de problema está acontecendo aqui com a vacinação, sabe? Então, por que eu estou fazendo isso? Por que existe um artigo como esse falando sobre a vacina? Para chamar a atenção da humanidade que as coisas não são bem assim. E se a gente mudar a mentalidade do cidadão comum, você acaba que o cidadão comum pressiona os poderosos, porque o cidadão comum é a maioria do planeta. É uma questão de consciência, né? O povo, quando eu falo povo, é todo mundo, né? Não é só o povo pobre, né? Porque nessa jogada aí, se você for ver o classe média alta, classe média média em todos os países do mundo, ele também não tem 100 mil para pagar numa injeção. Tem antibióticos aí que são 3 ampolas por 90 mil, 120 mil, mais até. Só o Estado pode pagar isso aí. Medicações contra câncer, que uma caixa de 30 comprimidos custa 20 mil reais. Como é que você vai bancar isso por mês? Só você, só a pessoa, né? Tiver na família 2, 3 pessoas, ou 2 que seja, acabou, né? É o Estado que banca isso aí. Bom, então a ideia do livre mercado é que, se alguma empresa obtém altos lucros, novos participantes poderão entrar fazendo a mesma coisa, produto, medicamento, mais barato, puxando então para baixo o preço. O sistema de propriedade intelectual é imposto por governos em todo o mundo sob um acordo de TRIP, as TRIPS, que é um dos principais documentos da Organização Mundial do Comércio, OMC, Organização Mundial do Comércio. Isso é uma organização em que as pessoas estabelecem lá suas relações comerciais, para não haver oligopólios, para não haver falcatruas, né, de um para o outro. Então, por exemplo, quando você coloca um produto no mercado que o governo subsidia e facilita para o fabricante aqui dentro, o lá de fora fala, pô, você está fazendo concorrência desleal comigo, você está facilitando o seu produtor e exporta num preço melhor que o meu, porque tem subsídio. Isso aí tem toda uma discussão, mas eles cansam de fazer subsídio. Essa proteção, por exemplo, o Estado investe na vacinação, quem tem lucro na medicação. Quem tem lucro é a empresa, e pela OMS eles podem legalmente ter um oligopólio. Complicado, né? Isso tem que ser rediscutido. Alguns estados são apoiadores mais fervorosos do que outros. Os Estados Unidos são particularmente conhecidos como um forte defensor da propriedade intelectual das empresas. A União Europeia não está muito atrás, né? Tudo começou muito com a União Europeia, né? Quer dizer, com os europeus, né? Governos como Índia e África do Sul, juntamente com ONGs como Médicos Sem Fronteiras, pediram que as patentes das vacinas fossem canceladas durante a pandemia da Covid-19. Quando? Isso poderia permitir que os países mais pobres começassem a fabricar suas próprias vacinas a preço de custo, em vez de esperar até 2023 para que as empresas farmacêuticas atendam seus pedidos, ou seja, aquelas dos países centrais onde estão produzindo, consigam fabricar um montante razoável, possam vender para eles, eles possam comprar e isso fica até lá. Poxa, se o negócio ficar endêmico, que todo ano tiver uma vacina nova, quando a vacina desse ano chegar lá,
Eles vão precisar de vacina lá para frente. Ah, mas eles vão receber a vacina lá na frente. Tudo bem, mas quantos que já morreram até lá? Né? E são muitas mortes necessárias. São pessoas aí de 40 anos, 30 anos, 20 anos, 60 anos, que agora está pegando todas as faixas, que pegam e morrem. Uma parcela pequena, mas morre. Tem pelo menos de 2 a 3, de 2 a 4% de letalidade. Tem havido. Sem contar que os hospitais estão onerados. Um outro problema que seja esteja no limite, por exemplo, o cara teve um ataque cardíaco, está precisando de cirurgia de apêndice, outro teve uma queda, quebrou um osso, tal, precisa fazer uma cirurgia rapidamente, você está com o hospital lotado, e de repente ele entra lá dentro, não consegue vaga, e se consegue vaga, às vezes sai de lá com a Covid, ou a Covid o leva. Muito complicado, né? Bom, agora nós vamos falar aqui dos preços muito mais altos do que os custos. Os preços muito mais altos do que os custos, ou seja, estamos falando de lucro. Como os apoiadores das indústrias farmacêuticas justificam um sistema que nega medicamentos a preços acessíveis para bilhões de pessoas? Como? O argumento é que essa é a única maneira de cobrir os custos das pesquisas de desenvolvimento, P&D, dos novos medicamentos. O principal grupo de lobby da indústria dos Estados Unidos é a Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, né? Em média, leva de 10 a 15 anos e custa 2,6 bilhões para desenvolver um novo medicamento, incluindo o custo de muitas falhas. Muitas falhas que às vezes não são verdadeiras, olha só. Sem patentes, dizem. Sem patentes, os rivais, né? Quer dizer, os rivais, não são as congêneres, não, são os rivais. Os rivais que vocês estão pensando em mercado. Os rivais poderiam simplesmente copiar suas receitas e ninguém se daria o trabalho de desenvolver novos medicamentos. Tudo bem, até certo ponto você não está errado, não. As empresas farmacêuticas gastam, em média, cerca de 20% de toda a receita de vendas em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Isso é realmente alto em comparação com outras indústrias. Apenas a aviação e a indústria espacial têm um percentual maior que pesquisa e desenvolvimento. A aviação, por motivos óbvios, e indústria espacial, por motivos óbvios, né? Mesmo assim, as vendas cobrem os custos muitas vezes. Quer dizer, eles estão tendo lucros exorbitantes. Uma vez que os medicamentos estão na linha de produção, os custos reais de fabricação são minúsculos em comparação com os preços frequentemente altos. Quer dizer, eles gastam 2,6 bilhões, mas depois eles ganham 40, 50, porque os preços são muito altos. Essa diferença é o que explica aquela já citada margem de lucro de 20% que a indústria farmacêutica obtém com seus produtos. 20% por unitário, né? É considerado abusivo. Mal saber que aqui no Brasil tem gente praticando 100% de lucro, né? A insulina custa, em média, menos de $6 por frasco. É insulina para produzir, mas é vendida porque até $275 nos Estados Unidos. Olha bem, a insulina custa, em média, $6 por frasco para produzir. Mas ela é vendida por $275. Pô, 20%, cadê os 20% aí? Né? Um exemplo dado pelo grupo de campanha Pacientes por Drogas Acessíveis, que é o Patients for Affordable Drugs, que é um exemplo que eles deram. Na Europa, a gigante farmacêutica Gilead cobrou uma média de 55 mil euros por um tratamento de 12 semanas contra a hepatite C, quando os remédios custam menos de 1 euro por comprimido para fabricar. Esses exemplos extremos ilustram um padrão. O estudo acadêmico da Universidade do Sul da Califórnia descobriu que as empresas farmacêuticas dos Estados Unidos têm uma margem média de lucro bruto de 71% nas vendas de medicamento. Não é 20%, conforme eles estão alegando. Ou seja, o dinheiro que ganham com o medicamento após descontar do custo de produção, mas antes das despesas de toda a empresa, como marketing, impostos ou bônus. Olha só, 71% descontando tudo. Claro que eles estão pleiteando 20% da vacina aí, que possivelmente seria isso mesmo. Mas a ideia de você não passar a tecnologia para que se produza em cada país, para evitar novas e a continuidade da pandemia, por causa desse pretexto 20% aí, esse 20% aí vai deixar de ser 20%.
vai chegar lá as relações lá de 71%, de 6 dólares para 275, e o resto do mundo vai continuar não sendo vacinado. E outra coisa, a gente não sabe o que vai acontecer, está difícil fazer previsão, né? É como eu falei, o vírus, ele pode, de repente, se tomar uma forma deletéria e sumir, ou sumir durante um tempo e voltar depois. O problema é ele estar endêmico no mundo. Ele estando endêmico no mundo, nós vamos ter muitas baixas ao longo do mundo. Na Índia, essa semana passada, eles chegaram a 271 mil infectados, né, por dia. Ok? Isso aí dá um número de mortes na faixa de milhões por dia. Então, tudo bem, eles têm 1 bilhão e 300 milhões, 346 milhões de habitantes, mas não quer dizer que eles possam, proporcionalmente, estão infectando mais, porque a população é maior. Eles passaram bem pela primeira onda, mas na segunda onda agora eles estão batendo de frente, porque tiveram, fim de ano, lá teve uma série de atividades, e as atividades deles são muito juntas, e são várias sociedades, várias cidades, e o negócio proliferou. Rastilho de pólvora que aconteceu isso, lá aconteceu também. Nas proporções, lá está muito mais do que aqui, tá certo? Então, a gente está numa média de 4 mil mortes por dia, eles já estão com média de milhões por dia. É muita coisa, né? Então, agora vamos lá. Minimizar risco. As empresas farmacêuticas seguem o argumento que tem de assumir o risco de desenvolver medicamentos experimentais que nunca chegam ao mercado. Eles estão querendo dizer o seguinte, que eles fazem um teste, fazem um e não deu certo, eles fazem outro, só que isso parece que não é verdade, não. Por exemplo, o custo médio de um novo medicamento contra o câncer é estimado em 648 milhões de dólares. Custo médio de um medicamento contra o câncer estimado em 648 milhões de dólares. Quem que vai pagar isso aí? A cifra de 2,6 bilhões citadas pelo PHRMA, que tem um nome em inglês que eu não vou lembrar, acima é, na verdade, uma estimativa de risco ponderado, entre aspas, que inclui o custo de muitas falhas. Eu fiz a primeira, não deu certo, fiz a segunda, não deu certo, fiz a quarta, lá pela 15ª que eu fiz, deu certo. Aí o que rolou? Eu investi em todas essas etapas, até chegar numa etapa. Se uma empresa farmacêutica inventar 10 medicamentos que custam 260 milhões de dólares cada, mas apenas um for aprovado, então a empresa teve o custo de 2,6 bilhões de dólares no total para produzir um remédio que possa ser vendido. Entenderam isso? Quer dizer, ela está dizendo o seguinte, que entre tentativas e erros, ela gasta um total de 260 milhões por vez. Em 10 vezes são 2,6. Tudo bem, entendi. Isso é verdade? Tem que ser aferido. Só que, na realidade, as grandes empresas farmacêuticas inventam apenas alguns dos medicamentos que patenteiam e vendem. Uma análise de 2 gigantes da Big Pharma mostra que a Pfizer desenvolveu apenas 10 dos 44 medicamentos mais vendidos da casa. E a Johnson Johnson desenvolveu apenas 2 de 18, 11% apenas. A inovação, entre aspas, ocorre em grande parte em laboratórios universitários e governamentais ou em empresas de pesquisas menores. Ou seja, eles chegam lá, compram o negócio do cara ou compram a empresa. Eles não tiveram aquele custo de produção de 10, 15 vezes, conforme eles estão falando. As pesquisas estão mostrando. E muito disso é finalizado pelo próprio Estado, né? Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, o principal, mas não o único órgão governamental da pesquisa médica do país, doam 39,2 bilhões de dólares por ano para universidades, escolas médicas e outras organizações de pesquisa. E a grande empresa chega lá e chupa a tecnologia, põe dentro, produz, fabrica e vende. E depois fala que teve custo para fazer aquela pesquisa que não foi ela que fez. Uma vez que os medicamentos foram descobertos, os gigantes farmacêuticos que intervêm para comprar uma licença, ou uma empresa inteira, a Johnson Johnson fez isso, parece que a BioNTech também foi comprada, né, por uma empresa maior, uma vez que o medicamento já se provou por meio de testes iniciais. Tem um relatório, inclusive, recente nos Estados Unidos sobre isso. As vacinas contra a Covid são exemplos clássicos disso que está acontecendo. A indústria farmacêutica é poderosa, com muitos amigos influentes. Nos Estados Unidos, o país com os preços de medicamentos mais altos do mundo, o setor farmacêutico gasta mais do que qualquer outro setor em lobby. Sabe o que é lobby, né? Ao longo de 22 anos, as empresas farmacêuticas
e grupos da indústria gastaram 4,45 bilhões de dólares em lobby com políticos dos Estados Unidos, São os políticos que estão lá recebendo o lobby e vão votar de acordo com a pressão. Isso teve um custo. E lá, isso não é chamado de corrupção, isso é chamado de lobby. Aqui chamam de corrupção. Quase o dobro do valor do segundo mais gastador no mercado de seguros, que também cansa de botar dinheiro na mão dos congressistas para eles caminharem para o lado que eles querem. De acordo com o Open Secrets, a indústria tem mais de 1.450 lobistas trabalhando para ela, dentre os quais 66% são ex-funcionários do próprio governo federal, deles lá. Aqui também é parecido. E esta é apenas a face mais publicamente conhecida, oficialmente declarada, de influência política da indústria farmacêutica. Ela apenas arranha a superfície de um mundo de doações políticas, cargos de diretoria, portas giratórias e muito mais. Isso aí são termos ligados a esse tipo de subvenção que nós aqui chamamos de corrupção. Um relatório da Corporate Europe Observatory detalha como a União Europeia se tornou um instrumento cúmplice na defesa dos direitos de propriedade farmacêutica. As 10 maiores empresas farmacêuticas gastaram até 16 milhões de euros em lobby em 2019. No Reino Unido, surgiram histórias sobre como a indústria financia grupos de pacientes para que eles ajudem a fazer o lobby por novos tratamentos medicamentosos, ou sobre como o sistema público de saúde encomenda pesquisas como estratégia de compra de um grupo de lobby financiado pela indústria. O próprio paciente é comprado, às vezes, fala, pelo amor de Deus, fabrica isso aí, né? Olha que bem que fez para mim, olha quantas pessoas e tal. E também o pessoal, o próprio sistema público. Bom, vale salientar que governos como o inglês, dos países da União Europeia e os Estados Unidos também são grandes, os maiores, inclusive, clientes farmacêuticos. Eles próprios compram, que pegam bilhões de seus contribuintes para comprar os medicamentos de empresas. Gente, a coisa é feia. Quando a gente raciocina que o Brasil é um país corrupto, na realidade o mundo é corrupto. Mas aqui também o bicho pega, né? Porque aqui é tudo, né? Vacinas contra a Covid, quanto essas empresas irão lucrar este ano? Vamos lá, a Corporate Watch examinou 3 das 4 principais vacinas que têm circulado no mundo, a BioNTech, Pfizer, eu tenho mais gente falar Pfizer, AstraZeneca e Oxford University e Moderna. Quanto dinheiro as empresas por trás delas vão ganhar? Como eles têm sido apoiados pelo setor público e onde se vai tirar esse dinheiro? Vamos lá. O lucro da BioNTech Pfizer, quer dizer, a Pfizer comprou a BioNTech era pequenininha. Então, olha bem, já foram em coisa que, né, olharam assim, a árvore já deu fruto, opa, vamos lá colher. Não foram fazer pesquisa por causa de nenhuma, já compraram a BioNTech. E está dando certo a vacina. O lucro estimado de 4 bilhões de dólares após as vendas de 15 bilhões. Em 15 bilhões estão ganhando 4. Tá, tudo bem. Mas compraram, né? Segundo o Financial Times, a margem de lucro pode ficar perto de 30% neste ano, para a BioNTech. Tudo bem, em plena pandemia, 30% é um troço assim meio abusivo, até porque a lucratividade das empresas lá no estrangeiro, nós aqui estamos acostumados com juros altos, lucratividade alta, essas coisas, nós somos um pouco muito explorados. Lá não, lá isso é mais vigiado. Em média, a construção civil lá tem 10 a 14% de lucratividade depois da obra pronta. A indústria ela tem uma faixa de 10 a 15% de lucratividade, ou 10%, ou 11%, dependendo do produto. Na área farmacêutica, isso sempre supera, porque eles são um conglomerado muito poderoso. A Moderna, o lucro estimado de 8 bilhões de dólares após a venda de 18,4 bilhões. De 25, as injeções da Moderna são as mais caras, 25 a 37 dólares. Parece que essa Moderna também comprou uma outra empresa. A Moderna diz que está a caminho de produzir pelo menos 700 milhões de vacinas pré-encomendadas em 2021. Quer dizer, ela vai produzir aí para frente. E vai ganhar dinheiro. Tudo bem. A Oxford, AstraZeneca, né? A AstraZeneca,
Oxford comprou, se baseou nos estudos da AstraZeneca. Lucro desconhecido, após vendas previstas de 6,4 bilhões de dólares em 2021. Né? Um contrato visto pelo Financial Times sugere que eles poderiam declarar o fim da pandemia e aumentar os preços a qualquer momento a partir de julho de 2021. Olha bem, eles decretaram o fim da pandemia. Não tem uma pandemia, não. Agora nós podemos praticar preço livre, não tem mais essa necessidade, não tem mais essa premissa, não tem que colaborar com ninguém. E joga o preço lá para cima. E o contrato AstraZeneca com a Universidade de Oxford permite que a empresa ganhe até 20%, além do custo de fabricação das injeções. E outro indício dos limites de promessa de vender a preço de custo, alguns países mais pobres, incluindo Bangladesh, África do Sul e Uganda, podem ter que pagar mais pela mesma vacina do que a União Europeia. Olha bem, os países mais pobres, que estão na promessa de ganhar o negócio a preço de custo, é possível que na produção e com o decretado fim da pandemia tenham que pagar mais caro que está pagando a União Europeia. Vale destacar que as vacinas estão sendo compradas por governos em todo o mundo, em encomendas antecipadas por atacado. Está vendo? Aqui no Brasil, eles votaram uma lei dizendo que o particular pode comprar. As empresas não vendem, sabe por causa de quê? Que elas querem o tutu. Aí pega uma meia dúzia de empresário idiota aí que acha que é primeiro mundo e fala assim, eu vou lá comprar minha vacina. Aí fizeram uma lei para que esse cara fosse lá comprar a vacina dele. A empresa não vai vender. Você tem R$ 1 bilhão para comprar? Eu vendo um lote de tanto. Tá? Ou então, esse empresário vai ganhar, vai conseguir comprar através de um lobby feito no nosso governo, seja ele quem for, para que isso chegue para ele. Aí já é desvio de uma quantidade de vacinas que seria desviada para uma classe. Aí já é uma questão complicada. Se o cara fosse lá fora e comprasse diretamente na empresa, já estava errado, porque aqui temos uma pandemia. É antiético. Isso aí teria que passar pelo crivo da governança federal e a distribuição para poder ser mais equânime e privilegiar grupos que estão de frente na pandemia, que são aqueles que podem morrer, os que têm comorbidade, principalmente agentes de segurança e agentes de saúde, obviamente. E nem todos os agentes de saúde do Brasil foram vacinados. Saibam disso. Nós temos 20 e poucos milhões de vacinados e 10 e poucos milhões com 2 doses, ou quase 20, mas tem gente da área de saúde que não foi vacinada ainda em alguns estados do país. Então, as empresas não vão vender para particulares, exceto sob um outro tipo de corrupção, que também não vai rolar dinheiro, porque se os caras não têm bilhão para poder pagar o que a empresa quer, quanto mais dá mais bilhão para poder fazer favor para ele. Complicado isso aí. Só se a corrupção for muito pior do que nós estamos pensando. Então, vale destacar que as vacinas estão sendo compradas por governos. Tá? Esses números de lucro, portanto, vêm predominantemente das vendas a autoridades públicas. Como vemos abaixo, os governos também subsidiaram maciçamente o desenvolvimento das vacinas. Portanto, o setor público está pagando 2 vezes. Olha bem, o povo está pagando, primeiro financiando a pesquisa e depois pagando porque comprou o produto que ele financiou. Ah, mas não é o governo, não, mas o dinheiro do governo não é o nosso, você paga imposto, o cara vai lá, o nosso ou deles lá, né? Não interessa, é o povo do mesmo jeito. As pessoas pagam os impostos, ou pagam lá os seus, de que natureza for. Esse dinheiro vai para financiar a vacina. Por quê? É uma causa humanitária, é uma necessidade mundial. Tá. Eles produzem. Quando produziu, vem para cá. Aí os governos compram. Quer dizer, nós financiamos, porque o governo financia com o nosso governo, com o nosso dinheiro, e nós compramos, porque o governo compra com o nosso dinheiro. Não tem saída, não. Né? E isso fica no circuito das potestades que decidem sobre as questões do planeta, do mundo, né? E nos próximos anos? Isso é uma incógnita. Dada a quantidade de vacinas em desenvolvimento, a competição pode manter os custos baixos, mas se algumas se mostrarem mais eficazes do que outras e a vacinação contra a Covid se tornar um evento anual como as vacinas contra a gripe, os lucros podem continuar acumulando nos próximos anos. Se virar uma coisa natural ter vacina todo ano, os caras vão disparar. Sendo que nós, por enquanto, a expectativa que nós temos é que, se a Covid for endêmica, eventualmente ela é pandêmica. E sendo pandêmica, nós vamos ter que fazer isolamento social. Uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte: eu tenho liberdade de deslocamento. Óbvio. Só que, quando você se desloca dentro de uma pandemia,
de vírus respiratório, que entra pelo sistema respiratório, você circulando, você circula o vírus entre outras pessoas. Você circulando, ele sendo transmitido mais rapidamente, além da capacidade de transmitir, você está dando uma grande ajuda para ele. Ele passa para outro. Pega vacinados, não vacinados, com comorbidade, sem comorbidade, com o sistema imunológico lá em cima, com o sistema imunológico lá embaixo, com as vacinas no topo. E o que rola? Ele continua com pressão evolutiva, ele continua se reproduzindo porque ele está circulando. Se ele para de circular, não tem mais quem atingir. Ele passou por uma casa, ficou por ali. Passou por outra casa, ficou por ali. Enquanto isso, você está vacinando. Quando as pessoas virem para a rua, elas têm menos chance de pegar e com menos chance de pegar, menos chance de transmitir. Porque mesmo vacinado, se continuar a circular, se todo mundo vacinar e continuar circulado, ele vai continuar passando até vencer um buraco na vacina. Na hora que ele vencer um buraco na vacina, começa outra epidemia, outra endemia. Aqui no Brasil tem sido assim, assim no mundo tem sido assim com a gripe. Ah, mas todo ano nós vamos vacinar. Tá, mas ele tem uma taxa de transmissibilidade, uma taxa de letalidade muito alta. Se ele conseguisse, se houver essa liberdade dele poder procurar um buraco na brecha e entrar, ele pode se tornar tão potente que cada vez que ele bater num determinado momento do ano, ele mata 1 milhão, milhões de pessoas, depois controla outra vez, em outra vacina, controla outra. Não vai funcionar assim. Até que as nossas gerações consigam vencer um pouco, além da vacina, a capacidade de mobilizar ou de não deixar o vírus entrar, até que o organismo se acostume, vai demorar gerações. Então não é por aí. O controle epidemiológico é um controle de saúde pública e vai ser um controle de saúde pública mundial. Então, a gente precisa de vacinar mais e circular menos. E para você circular menos e ficar em casa sem trabalho, você precisa de subvenção do Estado. Temos que pensar nisso, né? Os nossos governantes aí têm din-din, né? Se eles podem financiar uma porção de coisa, ele pode financiar o povo em casa também, para poder, em 5, 6, 7 vezes, aí, tentar baixar o mínimo possível essa quantidade de vírus e sair do mercado para comprar. Agora, deixar do jeito que está é complicado. Nós vamos ter terceira onda, quarta onda, quinta onda, sexta onda, até o final do ano, e vai morrer mais de 1 milhão de pessoas, porque o ritmo da vacinação é pequeno. Até julho, se continuar do jeito que está aí com essa vacinação por mês, nós vamos, até julho, no início de agosto, nós poderemos chegar a 1 milhão de habitantes. Nós temos 200, parece que é 212 ou 219 milhões de habitantes, né? Então, perder 2 milhões de habitantes esse ano agora para a Covid. Outra coisa, o vírus não escolhe classe social, não escolhe inteligência, não escolhe posição, não escolhe nada. Quem está na UTI do Albert Einstein lá no São Paulo, quem está na UTI numa cidade pequena aí, com a mesma assistência, vai morrer do mesmo jeito. Ele não escolheu infectar o mais rico nem o mais pobre, nem o mais poderoso nem o menos poderoso. Ele sobe pelos elevadores, ele anda nos aviões, ele anda em qualquer lugar, desde que você circule, porque ele circula através das pessoas. Então, o que vai acontecer nos próximos anos? É uma incógnita. Dada a quantidade de vacinas em desenvolvimento, a competição pode manter os lucros baixos. O que pode acontecer é pipocar no mundo todo gente muito capacitada que consiga desenvolver vacina. Vai, bom, agora nós não precisamos comprar de vocês, nós estamos fazendo aqui, mas aí entra o negócio do royalty. Se algumas se mostrarem mais eficazes do que as outras, a vacinação contra a Covid pode se tornar um evento anual com as vacinas contra a gripe, como as vacinas contra a gripe, os lucros podem continuar acumulando nos próximos anos. Por exemplo, você fabrica uma aqui, o outro fabrica a Índia, fabrica... Mas essas 5 marcas é que fazem as efetivas. A que você faz aqui dura 2 dias, 3 dias, 10 dias, ou ninguém tem certeza. Ou os institutos de pesquisa dizem que não está valendo a pena. Você próprio vai ficar com medo de tomar, porque de repente você vai pagar e não vai ter. Uma vez que a intensidade da pandemia diminua, se ela diminuir a custa da vacinação, todas as empresas podem se sentir livres para aumentar ainda mais o preço, porque eles vão decretar o fim da pandemia. Não, peraí, agora acabou a pandemia, agora vamos vender, se estiver precisando, vamos vender. E, de repente, as pandemias estão acontecendo no terceiro mundo e sempre vão vir para o primeiro mundo também, para os países desenvolvidos. Nós vamos viver com pandemia, sem contar que a gente pode ter outros vírus aparecendo aí, porque esse vírus não apareceu por acaso. Esse vírus apareceu por causa da maneira como as sociedades humana, animal e do biomas interagem, né? Nós provocamos mudanças climáticas e envenenamentos, essas coisas, nós acabamos com habitats que os animais são obrigados a sair de um habitat e procurar
viver no outro, e lá eles se confundem com outros animais e se misturam. E nós temos as grandes fazendas, que são grandes laboratórios de animais de diversos lugares que não conviviam, que passaram a conviver, e fizeram um laboratório de vírus e bactérias, entre outros. Então, se saiu a Covid, pode sair outros. Que possam atravessar a fronteira para o animal humano e daí virar epidêmico. Alguns podem ser letais, outros podem ser inócuos. O ebola matava 50% dos atingidos. Esse está matando, no resto do mundo, 2%, no Brasil, Índia, alguns países mais afetados, 4 a 5% dos infectados. Mas causando problema de saúde pública, o que decorre que outros que não necessariamente com Covid vão morrer por falta de assistência ou até paralisação de tratamentos que historicamente vinham se mantendo, e pessoas que vão acabar morrendo porque não tiveram continuidade dos seus tratamentos, pacientes de câncer, pacientes com outras comorbidades. Bom, então, depois da pandemia, obviamente, nós vamos conseguir vendê-las com preço maior, que eu estou dizendo. As empresas consórcios responsáveis pelas 3 principais vacinas têm planos declarados de aumentar os preços, têm planos declarados de aumentar os preços das vacinas contra o coronavírus em um futuro próximo e capitalizar a presença duradoura, né, e de repente até bem-vinda do vírus, né? Quanto custa o desenvolvimento das vacinas, né? Os números exatos são segredos corporativos, mas parece provável que cada uma tenha custado $1 bilhão para serem desenvolvidas. A pesquisa inicial para uma vacina epidêmica pode custar, em média, $68 milhões, embora as injeções contra a Covid tenham sido desenvolvidas muito mais rápido. Mas o principal custo é a execução dos testes fase 3, em grande escala, para as vacinas contra a Covid. Eles foram maiores do que o normal, com dezenas de milhares de voluntários. Sim, voluntário, né? Senão você vai saber efetividade e eficácia. De que outra forma as empresas irão se beneficiar? As vacinas são um grande golpe de relações públicas. As empresas se tornaram nomes conhecidos, e no bom sentido. Isso é uma reviravolta para uma indústria que foi insultada como poucas outras após décadas de especulação. Só agora estão começando a ser questionados no debate público se as vacinas poderiam ter sido produzidas de uma forma mais acessível e justa, pelo menos no Reino Unido. Olha só, essas empresas têm sido combatidas por essa sacanagem que elas fazem. Agora elas estão aí com o seu nome, todo mundo rezando, né? Ave Maria, viraram santos. Mas elas não mudaram de cabeça de ideologia, porque o capitalismo, o centro do capitalismo mundial, a mentalidade desses caras não mudou. Quem quer lucro. Entendeu? Quem joga comida fora deixa a gente passando fome para deixar a gente morrer de Covid, né? Se nós temos quase 1 bilhão de pessoas morrendo de fome, morre o bilhão, tem 1 bilhão de pessoas passando fome. Uns 200 milhões dessas pessoas acabam morrendo. Vai ser mais ou menos, a gripe espanhola matou 500 milhões de pessoas no mundo que tinha 2 bilhões de habitantes. Se essa daí não vai matar 2 bilhões, né? Mas se essa aí matar uma média de 300, 500 bilhões ano, no mundo, ano a ano, o pessoal não vai estar se lixando, desde que aí de repente todo mundo vai acordar, né? Pô, mas tá morrendo 300 milhões por ano, não está nascendo correspondente. O planeta vai diminuir, não sei como é que são essas projeções. O pessoal não está preocupado com isso, não. A ciência que sustenta as vacinas contra a Covid também pode ser usada pelas empresas para tratar e lucrar com outras doenças. A Moderna espera que a sua tecnologia de RNA mensageiro possa ser usada no tratamento do câncer. Isso é um benefício, tá, gente? Aliás, eu já vi estudos de mais de 11 anos com relação à questão do RNA mensageiro e só destinaram agora para a Covid. A Vacitec, mencionada acima, está arrecadando grandes somas de investidores na esperança de que sua tecnologia contra a Covid possa ser usada no tratamento de hepatite e a MERS, que é um outro tipo de síndrome respiratória que surgiu no Oriente Médio em 2009. Que ainda está por lá, de vez em quando faz pandemia lá. O desenvolvimento da ciência provavelmente foi ajudado por testes de estrada. Aí, quem inventou as vacinas? Aí a BioNTech Pfizer. A pesquisa foi realizada pela BioNTech, a Moderna, ela foi co-desenvolvida por cientistas do governo dos Estados Unidos, do National Institute of Health, e a Oxford AstraZeneca, os cientistas da Oxford University no seu Instituto Jenner e Oxford Vaccines Group, liderados pelos professores Sarah Gilbert e Adriano Hill.
as empresas apresentam vacinas contra a Covid-19 como um triunfo para a ciência corporativa. Havia algum plano para produzir vacinas sem as Big Pharma lucrarem? Inicialmente, a Oxford considerou permitir que uma série de fabricantes produzisse sua vacina sem vender direitos exclusivos a nenhuma corporação. Mas, de acordo com o Wall Street Journal, executivos sêniores das universidades, junto com seu principal fundador, a Fundação Bill e Melinda Gates, argumentaram que não poderiam administrar uma implantação global sem a ajuda de uma grande indústria farmacêutica. Então, se você não permite que ela seja voraz, ela quebra, né? A universidade inicialmente entrou em negociações com a gigante farmacêutica americana Merck, antes de finalmente assinar com a AstraZeneca em abril de 2020. O negócio envolve uma licença completa para produzir e vender a vacina em troca de $90 milhões e 6% de participação nos royalties futuros, que, segundo a universidade, serão reinvestidos em pesquisas médicas, obviamente. Bom, até é verdade. A Vacitec Limited, uma empresa privada derivada cujos diretores incluem os professores Gilbert e Hill, receberá 24% da receita da universidade. Quanto subsídio público de receber? A BioNTech recebeu 465 milhões de euros, cerca de 550 milhões de dólares. A AstraZeneca, 1,3 bilhões de dólares. A Moderna, 955 milhões. E tem umas outras menores aqui. Além desses subsídios para pesquisas, as empresas receberam enormes encomendas de governos antes mesmo de as suas vacinas serem provadas para uso, ou seja, antes mesmo da fase 3. Isso nós ficamos sabendo ano passado. Quem receberá dinheiro? A Pfizer e a BioNTech. Os lucros são divididos igualmente entre as duas empresas, Pfizer e BioNTech. E a Moderna, os acionistas incluem a Novar Phalan e uma outra lá. Isso não interessa muito, tá, gente? Eu vou passar para frente aí. Poderia ter sido diferente? A pesquisa inicial que sequenciou o genoma da Covid-19 e deu início às corridas das vacinas foi publicada com um código aberto de uso gratuito para todos. Imagine se a pesquisa de vacinas também fosse publicada abertamente sem patentes, para que todos os fabricantes viessem, inclusive no sul global, pudessem produzir o que necessitam a preço de custo. A vacinação já estava caminhando a passos largos. As 3 vacinas analisadas aqui poderiam também, ao menos, ter processo de produção um pouco mais parecido com os que os fabricantes chineses e russos fizeram com suas respectivas vacinas da Sinovac e Sputnik V, que tiveram compartilhado seu licenciamento, know-how e sua tecnologia com diferentes países. Esses 2 países, talvez por iniciativa de governos centrais fortes e nações... A China é muito populosa, a Rússia não é tanto. A China tem 1.450 e sei lá quantos milhões de habitantes, e os russos têm 144 milhões. Mas são países que têm como origem o socialismo aí de 100 anos para cá, e de repente esse raciocínio deles aí é diferente, né? Louvável, inclusive. O Brasil, via Instituto Butantan, Turquia e Indonésia, que estão produzindo a Sinovac em processo de colaboração com os americanos, com os chineses, os Emirados Árabes Unidos, onde a Sinopharm, que é a produtora da vacina chinesa, também montou uma grande unidade para atender não só o país árabe, mas também diversos países aliados na região. A vacina russa tem acordo de produção com pelo menos 5 empresas farmacêuticas diferentes na Índia para fornecer algo como 500 milhões de doses este ano ainda, assim como acordos semelhantes para com a Coreia do Sul e outros locais. Vale ressaltar, entretanto, que estamos ainda falando de capitalismo, né? As empresas desse país adotam estratégias mais flexíveis para acelerar a celebração de acordos, mas ainda têm cifras de milhões de propriedades intelectuais. Quer dizer, mesmo sendo China, mesmo sendo Rússia, quem quer que seja, nós vivemos um capitalismo mundial. Não existe outra coisa aqui no mundo, por enquanto. Por fim, os governos poderiam usar de sua atribuição de representar o interesse público para organizar esforços de fato coletivos contra um inimigo comum, que é mundial, o inimigo, no caso, o vírus. Trata-se de um jogo onde a vitória só é completa quando todos ganham e onde o preço de perder é a própria morte. Bom, ainda tem mais algumas coisinhas na reportagem, eu fiz um resumo, mesmo assim o vídeo ficou muito grande. Então, eu agradeço aí vocês terem
prestar atenção aí nesse vídeo. Não é matéria minha, né? Eu não sou quem produziu esse artigo, eu já falei quem foram os produtores. Por favor, passem para frente para as pessoas terem noção do que está acontecendo, ok? E no próximo vídeo a gente volta com alguma notícia importante, né? Assine o nosso canal aí, né? Tem um sininho aí para você receber, toda vez que a gente lançar um vídeo, você receber. Inscreva-se para que você possa receber noticiosos a nosso respeito. Acompanhe a gente, compartilhe esse vídeo e dá o seu like, porque o YouTube entende que está veiculando bem. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo, pontuando com um assunto de alguma urgência. Muito obrigado e até o próximo pontuando. Até já. Até lá.